Olá, estamos aqui novamente no seu canal Pode Prescrever. Você que já nos segue sabe que aqui a gente compartilha informações sobre saúde, beleza e bem-estar, trazendo sempre especialistas muito atualizados em suas áreas. E hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Tereza Léo, médica, ginecologista, pós-graduada em nutrologia e pós-graduanda em terapia hormonal e longevidade da mulher. E trouxe a Tereza aqui hoje justamente para a gente conversar sobre mulheres, tá? Mas antes, Tereza, eu quero que você conte um pouquinho aqui para os seguidores do Pode Prescrever quem é a Tereza, né? E como é que você chegou até aqui, como é que você se tornou essa ginecologista que você é hoje, quais foram os seus caminhos, as suas opções, para a gente te conhecer um pouquinho melhor. Ragnar, obrigada pela oportunidade, pelo convite. Eu que agradeço. Eu não sou daqui, eu não sou capixaba, eu sou brasiliense, nasci em Brasília. Hum, E em Brasília eu fiquei até os meus 21 anos de idade. Lá em Brasília, eu decidi estudar medicina. Eu era estudante de engenharia, olha isso. mas, mas eu tive assim um insight e por uma questão de saúde, né, da minha mãe, eu percebi que ela ia precisar muito da minha ajuda. A gente não tinha nenhum médico na família. E por conta disso eu decidi então estudar medicina e eu acabei vindo para o Espírito Santo para me preparar para o vestibular, né? E aqui eu fiquei, meus pais vieram comigo e aqui a gente ficou, então eu vim para cá em 1999 e estou aqui até hoje. Entrei na faculdade, me apaixonei pela ginecologia e obstetrícia por ter um professor muito exigente, mas um muito bom professor. E acabei me apaixonando pela especialidade, entrei na residência e em 2010 terminei residência em ginecologia e obstetrícia. Mas sempre faltava alguma coisa, né? Só a ginecologia e obstetrícia não me trazia a questão de saúde da mulher que eu buscava. Saúde é muito mais do que ter um resultado de exame normal. E aí eu entrei nesse mundo de nutrologia, então quer dizer, entendendo que os hábitos de vida, alimentação, atividade física, sono, manejo de estresse, álcool, tabaco, tudo isso influencia na nossa saúde. Eu comecei uma pós-graduação em nutrologia, que já terminei, já está finalizada. E aí depois agora eu entrei na de terapia hormonal e longevidade, porque saúde é isso, não é só ter os exames normais, mas você ter uma qualidade de vida e conseguir ser jovem o maior tempo possível. É isso que a gente quer. É. Tá vendo? Isso que todo mundo tem uma história, né? Todo mundo tem um caminho. E assim, eu já conheço Tereza um pouquinho, mas eu não sabia dessa história de Brasília para Vitória, nem de engenharia. Essa é novidade para mim, É. né? Mas enfim, Tereza, eu observo, né, nos meus relacionamentos, amizades, vizinhas, né? As mulheres na nossa idade, né? Eu tenho 47, tô quase fazendo 48. Passando aí dos 40, todas têm a mesma dúvida, que é: eu vou fazer ou não vou fazer reposição hormonal? Ou modulação, né? Que cada uma fala de um jeito e tal. Isso é muito frequente, né? Essa coisa fica nessa dúvida na cabeça da mulher. Às vezes o médico, o ginecologista que acompanha ela já a vida toda, é um médico que não trabalha com reposição hormonal, mas ela ouve muito falar disso, né? E ela tem essa pulguinha atrás da orelha entre o fazer e não fazer. Então eu queria começar a nossa conversa por esse ponto, né? Como é que você orienta as suas pacientes e como é que você esclarece a elas sobre o fazer e não fazer? Conta aqui para as nossas seguidoras. Bom, nada como passar pela situação para você entender o que é que essa mulher está sentindo, né? Então, quando eu terminei residência, eu já fazia terapia de reposição hormonal nas minhas pacientes, mas passar pelo processo que é o que eu passo hoje é totalmente diferente e traz uma visão muito melhor. Então, a primeira questão é para quê? Para que a gente vai fazer, né? Existe algum benefício em fazer reposição hormonal? A gente sabe que sim, né? Existe benefício na parte de cognição, de bem-estar, de manutenção de massa óssea, de metabolismo. Então, assim, existe benefício. Mas a reposição hormonal, por si só, ela está associada a riscos. Então, a gente precisa selecionar muito bem as pacientes que vão fazer reposição.
Naquelas que têm condição de fazer, passando por essa avaliação, por essa seleção, eu indico. Realmente é um divisor de águas na qualidade de vida da mulher, na saúde e nessa longevidade que é o que a gente mais busca. Então, vocês estão vendo, né, gente? O primeiro ponto de importância é saber quem vai fazer, né? E com qual objetivo. Porque outra coisa muito comum é, ou eu morro de medo e falo que o hormônio faz mal para todo mundo, dá câncer em todo mundo, ou eu faço hormônio para todo mundo. E aí acabo fazendo demais. Às vezes doses excessivas e às vezes sem a devida indicação. E isso também é problema. Então, eu acho que o primeiro ponto de atenção que você que está nos ouvindo deve ter é quando fazer, com qual objetivo e qual profissional você vai buscar. Porque isso vai fazer a diferença, né? Não dá para querer tomar o mesmo que a amiga toma, né? Não dá para querer usar o mesmo hormônio só porque você tem uma amiga que usa e está muito bem. Eu acho que o brasileiro, de maneira geral, nós temos uma cultura muito forte de automedicação, né? A nossa sociedade, a gente vem com isso arraigado nas famílias e na sociedade de forma geral. E se tem um lugar onde não dá nem para pensar numa coisa dessa, é com hormônio. Então, a primeira coisa que você tem que entender é, você precisa buscar um profissional que vai conduzir essa terapia. Eu gosto sempre de falar isso também, né? Porque o médico, ele não é autor da saúde de ninguém. O médico é o condutor. Porque quem é o autor sou eu. Exatamente. Né? Eu tenho que fazer a minha parte, mas você tem que buscar um bom condutor, que é a pessoa que vai te analisar, que vai dizer o momento certo de você começar, dentro dos seus objetivos ali que foram alinhados, e as doses, e a via, e a forma, né? Então, tudo isso muda, tudo isso é individual. E aí, aproveitando esse ponto, eu queria justamente puxar essa questão com você, né? Nesse processo aí da individualização do tratamento de cada paciente, né? Quais são aí os seus primeiros passos, a sua primeira triagem, né? Essa paciente vai para um transdérmico, essa paciente vai para um implante, essa paciente vai para um DIU, né? Como é que você vai conduzindo isso? Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que isso também é importante para abrir a mente das pessoas que estão nos ouvindo. Isso é importante porque, como a gente sabe que tem várias vias e várias doses e várias formas de combinar, realmente essa questão de olhar o que a amiga toma ou olhar o que está sendo difundido em uma determinada moda, rede né? social, as pessoas hoje mostram, olha, eu tomo esse junto com esse, e é assim que eu faço. E aí tem muita, se você for à farmácia, você compra sem receita. Triste, mas é verdade. É verdade. Então, o primeiro ponto para a gente pensar nessa prescrição é o conceito de janela de oportunidade, né? O que seria a janela de oportunidade na reposição hormonal? É a gente avaliar se essa paciente tem menos de 10 anos da última menstruação ou se ela tem menos de 65 anos. Por que isso? Porque o estrogênio e a progesterona, mas principalmente o estrogênio, ele pode trazer um risco cardiovascular naquela paciente de mais idade, naquela paciente que tem uma placa de ateroma, né? O estrogênio, ele estabiliza, por exemplo, tônus de vasculatura. Então, se a paciente tem uma placa ali de gordura, a gente pode desestabilizar. Então, não é assim pela paciente, a gente tem que identificar o risco de cada paciente. E aí sim, dentro da janela de oportunidade, aí nós vamos avaliar se ela tem algum risco relativo ou absoluto para fazer o uso da terapia hormonal. Então, um histórico pessoal de câncer de mama, né? Um evento atual de trombose, paciente que está em tratamento para trombose não deve fazer uso de terapia hormonal. Mas isso, depois desse episódio tratado, daquele vaso recanalizado, a gente pode reavaliar se aquela paciente é uma boa candidata ou não. E a via e o tipo de medicação que a gente vai prescrever também tem associação com esses riscos, né? Então, uma paciente, por exemplo, hipertensa controlada, que faz uso de medicação, geralmente a gente dá preferência para terapia transdérmica, né? Porque diminui o risco cardiovascular dela. Eu, pessoalmente, vejo que o risco é muito menor quando a gente faz a terapia transdérmica, seja por adesivo, seja por gel,
naquelas pacientes que querem migrar, né, desse uso para o implante. E a progesterona, que serve para proteger, fazer uma proteção endometrial, mas a gente sabe que o nosso corpo inteiro tem receptor para progesterona, ela atua também na regulação do sono, né, em várias outras questões. A gente avalia se vai fazer uma reposição via oral, se a gente vai fazer uma reposição via vaginal, se a gente vai usar um DIU, liberador de progestágeno. Então, as combinações são muitas, mas a gente tem que individualizar e personalizar para cada paciente, cada dose, cada via, né, se é de manhã, se é de noite. Então, tem um mundo aí de prescrição e orientações para a gente fazer. Isso. Então, olha só, a informação importantíssima que a doutora Tereza trouxe aqui, né? O conceito de janela de oportunidade. Então, para você, mulher, que já tá aí passando dos 40, dos 45, né, Tereza? A gente já tá ali no climatério, chegando perto da menopausa. É o momento de buscar isso. Porque na hora que você começa, na hora que vem aí mesmo a sua última menstruação, você tá no melhor período para começar. Eu falo, por exemplo, eu comecei a minha modulação no climatério. E eu considero que isso foi muito bom para mim, porque isso me faz passar pela menopausa de uma forma mais leve, né? Eu não tô sofrendo tanto os efeitos, né? As ondas de calor, a perda de massa óssea, que a gente sabe que a massa óssea da mulher já vem reduzindo, mas com o episódio da menopausa ela reduz ainda mais, assim, de uma forma mais acentuada, né? A pele extremamente ressecada, o cabelo, né? Você sente muitas coisas, além, né, gente, de libido e de humor, porque as variações... Se você tem TPM, na menopausa ela piora, e piora muito. Então, assim, para que esperar? Para que deixar isso estar instalado? Para que deixar você sentir tudo isso para depois ir atrás de uma solução, né? Assim, antigamente, eu falo antigamente, mas isso acontece ainda hoje, né? Alguns colegas, eles recomendam a terapia hormonal para quem já entrou na menopausa. Então, a dúvida, a maior pergunta das pacientes é assim: olha, eu vim aqui, marquei com você, porque eu quero saber se eu já estou na menopausa. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é: se eu já estou na menopausa, já posso fazer reposição hormonal? Então, assim, a menopausa, ela é apenas um conceito cronológico. O que é a menopausa? Menopausa é quando você passa mais de 12 meses sem menstruar. Isso é menopausa. Então, antes desse conceito menopausa, muita coisa já está acontecendo. Muita. Né? Você já tem oscilação de humor, labilidade emocional, o brain fog, que é aquele cognitivo que às vezes a gente perde a palavra, a memória não fica muito boa, a TPM que se intensifica, as mulheres começam a perceber que começa uma deposição de gordura na região abdominal que não existia antes, uma certa dificuldade de perder peso, às vezes pular uma refeição, duas, fazer um jejum, já não acontece mais. A irregularidade menstrual, um monte de coisa sono, já, né, a qualidade de sono, né, os fogachos. Então, assim, existem mais de 70 sintomas de menopausa, de perimenopausa ou climatério, do que simplesmente a parada da sua menstruação. Então, o que a gente sabe? Que os benefícios da terapia hormonal são tantos que fazer com que essa mulher fique... não, eu só vou fazer sua prescrição quando você ficar pelo menos 12 meses sem menstruar. Não faz sentido. A janela de oportunidade está se fechando quando você faz isso. Então, a gente precisa muito bem avaliar, sentar, fazer uma anamnese, fazer uma escutativa, porque nem sempre aquilo que ela está sentindo, ela vai correlacionar com menopausa. Ela, às vezes, vai se tocar quando a menstruação ficar irregular, quando o ciclo começar a encurtar. Mas antes disso, muita coisa já aconteceu, Raigna. Então, é isso que a gente tem que realmente ouvir as mulheres, sabe? E assim... Eu vi alguns estudos e alguns relatos de homens, né? Se os homens passassem por esse período que nós mulheres passamos, muitas das queixas que as mulheres têm deixariam de ser menosprezadas. Porque muita coisa que a mulher comenta com o médico fala assim, isso aí é normal, isso é da idade.
Isso mesmo. não é? Fica tudo. Não, você tá estressada, tá trabalhando. Você precisa tirar férias, precisa descansar um pouco, não é assim? Entra na conta. Vai Entra na ficando. conta de ser mulher. Isso. Que mulher é estressada, que mulher dorme mal, que mulher se preocupa com a vida, com o marido, com o filho, com casa, com o trabalho. Entra na conta de ser mulher. Isso. Né? Mas a gente tem que ter essa escutativa. Então, é essa questão que a gente avalia, a questão de sintomas mesmo. Então, se ela tem sintoma, vamos avaliar. Às vezes, para um exame laboratorial alterar, para uma dosagem de FSH e LH alterar, ela já está sentindo aquilo há meses ou anos. Exatamente. Então, eu vou esperar. É. Então, tudo tem que ter bom senso. Isso. Passa por isso. É isso aí. Não somos um número, né? Somos seres individuais e merecemos ser ouvidas e tratadas. Eu acho que essa é a mensagem aqui que tá, né? Norteando tudo isso, né? E se isso faz sentido para você que está nos ouvindo agora, eu vou te convidar a se inscrever no canal, curte e compartilhe o conteúdo com outra amiga que está passando pelo mesmo processo, porque isso ajuda muito. E se tem uma coisa boa que todo mundo pode fazer e é de graça, é compartilhar a informação, né? Porque as mulheres não precisam mais sofrer caladas com isso. Tem solução, tem caminho, tem melhora. Então vamos, gente, vamos embora compartilhar essa informação muito, muito, muito para atingir o maior número possível de mulheres e a gente viver um período mais tranquilo, passar por isso de uma forma mais tranquila, né? Nós merecemos isso. Então, se liga aí no Pode Prescrever, porque a gente está sempre trazendo informações de saúde e tem muito foco em mulher, porque afinal de contas, somos mulheres. Exato. Mas, Tereza, vou puxar agora com você um outro ponto que eu acho que às vezes faz muito as pessoas buscarem, né? Porque a gente já falou aqui de vários sintomas, né, da menopausa, mas eu vejo que, às vezes, até por uma queixa do casal, né? Essa questão que envolve a libido feminina, que é algo complexo, porque é multifatorial, e nesse período da vida da mulher, ela se complica um pouco mais, e aí a gente começa a ter ali uma divergência no casal por conta disso, isso desestabiliza emocionalmente, desestabiliza o relacionamento, e às vezes, por ela, a mulher não procura, né? Mas porque o marido tá reclamando, então ela chega falando bem assim, olha, doutora Tereza, eu preciso de uma reposição de testosterona. Ela não vem falar dela, de tudo que ela tá sentindo, mas ela vincula que ela tá com uma libido ruim e ela precisa de uma reposição de testosterona. E aí ela chega, sim, no consultório com essa queixa. Vamos falar um pouquinho para essa mulher agora. Vamos. Bom, libido realmente é multifatorial. Se a gente fosse dividir a libido feminina, a gente pegaria uma pizza e dividiria em 8 pedaços. Pelo né? menos. Pelo menos. Pelo menos. Uma fatia, então 1/8 disso, a gente correlaciona com níveis hormonais e o principal é a testosterona. Isso. Então, presta atenção nisso, hein, gente? Então, antes da gente avaliar que você precisa fazer reposição de testosterona para aumentar a sua libido, a gente tem que avaliar um contexto geral, né? E assim, passa por autoimagem, passa por relacionamentos familiares, passa por situação financeira, passa por sedentarismo e atividade física, passa por qualidade de sono, passa por alimentação, passa por rotina, até realmente você conseguir destrinchar tudo isso e identificar que a testosterona é o grande vilão. Com o avançar da idade, a mulher tem uma queda de testosterona, só com o avançar da idade. Então, muito provavelmente, se a gente for, o que não é muito recomendado, porque os kits para dosagem de avaliação de testosterona na mulher não são kits que refletem com fidedignidade esses níveis, a gente pode até fazer uma avaliação. Mas tendo sempre em mente que é um conjunto de fatores. Então, assim, existem pacientes que vão se beneficiar do uso da testosterona? Com certeza. Mas a testosterona vai resolver o problema de todos os pacientes que têm queda de libido? Absolutamente não. Quem dera, né? Quem dera. Tava fácil. Aí é só prescrever. Tava Pode muito prescrever. Né? É muito fácil. Eu falo muito isso às vezes com as amigas, né? Eu falo, gente, você tem que entender o seguinte. É muito fácil você recomendar, assim, né? Muito mais fácil uma reposição de testosterona para um homem
porque isso é muito mais direto, né? E você tem muito menos fatores envolvidos do que você conseguir ter uma efetividade numa libido feminina só com hormônio, né? Com Não vai certeza. acontecer A isso. fisiologia e a resposta é diferente, É, né? total. E assim, são coisas assim que a gente precisa abordar, que às vezes a paciente leva o marido junto na consulta, Uhum, e aí a gente começa a entrar por um caminho que não era o caminho que ela esperava. uhum, Então a gente começa a entrar ali criando aquele roteiro, aquele labirinto, e a gente chega às vezes num beco sem saída, numa situação que pode ser até um pouco constrangedora para o casal, sim. né? Porque às vezes ela acha que vou lá e ela vai me prescrever uma testosterona. Muitos colegas fazem isso. Então, Mas, quando a gente quer fazer uma avaliação mais profunda, né, passa por, às vezes, situações em que pode ser constrangedora para o casal, né? isso. Até a ponto de perguntar se existe intimidade Sim. na área Aham, sexual do casal, claro. né? Então, são assuntos que a gente precisa abordar para poder entender o que está acontecendo ali. Porque, às vezes, o casal... relacionamentos de muitos anos, eles caem numa rotina. E isso para a mulher é muito impactante, é mais impactante do que para o homem. O homem é muito visual, a mulher é mais auditiva, né? Uhum. Então, se a mulher às vezes troca de roupa na frente do marido, aquilo pode gerar uma excitação para o marido. Mas para a mulher é muito diferente. A resposta sexual é muito diferente. Então, a gente precisa ter esse olhar para poder conversar sobre esse assunto. Exato. É verdade, isso aí, assim, às vezes você não está preparado para mexer naquilo, né? Aí o médico vira sexólogo também, terapeuta também, né? Assim, vai englobando tudo. Mas é isso, nós somos seres inteiros, né? Integrais. A gente precisa de uma avaliação total, não é um ponto só. Exatamente. Né? A gente Olhar precisa só de uma um avaliação exame integral. e falar assim, a testosterona tá baixa, eu vou te dar a testosterona e tá resolvido, né? Exatamente. Não é isso, né? Então, ó, gente, mais uma dica para você, tá? Procure profissionais que pensem diferente, né? Essa visão muito simplista e muito direta, ela pode até te levar a uma resposta rápida, né? Ah, você quer isso aqui? Toma, tá prescrito. Mas ela não vai te levar num caminho de sucesso no final dessa linha, né? Então, às vezes ser um pouco mais, o médico futucar um pouco mais, né? Perguntar um pouco mais e ter uma abordagem que às vezes na hora o paciente acha que vai demorar, porque nós somos imediatistas, né? Exato. Eu fui buscar uma solução, eu quero voltar com uma solução. Eu não quero que você me dê um dever de casa. Eu não quero que você me faça uma lista de 20 perguntas, né? Quando a gente vai buscar no médico, a gente quer sair de lá com uma prescrição. Só que às vezes a prescrição passa por mudança de hábito, né? Como a Tereza está falando aqui. Novos caminhos a serem construídos. E isso é muito importante, porque aí sim a gente vai chegar num resultado sólido, eficiente e que vai se sustentar ao longo da linha do tempo. A gente tem que aprender isso, né? Estamos vivendo cada vez mais, a população está envelhecendo, a gente tem que aprender a ter um pouco mais de paciência nos processos, né? Fazer todas as etapas do processo. Acho que isso é muito, muito, muito importante. E até mesmo na própria reposição hormonal. Eu recebo muita paciente que faz a reposição hormonal, usa as doses, as vias mais indicadas, as melhores medicações, o que tem de mais novo, o que tem de mais moderno, mas elas chegam com a mesma queixa, dizendo que não tem resultado. Por quê? Porque o nosso organismo vai metabolizar aquela medicação que você está usando de forma diferente. Nós temos individualidades bioquímicas. A gente tem um aparato metabólico que é diferente. E os nossos hábitos de vida influenciam em toda essa metabolização. Então, não é incomum eu atender paciente que está, olha, isso aqui mesmo, elas querem coisas diferentes, é isso. Só que para eu chegar nisso, eu tenho que abordar o resto, que dá muito, muito trabalho. Uhum. E aí vai passar por hábitos de vida, alimentação, atividade física, e as pacientes sabem, elas sabem, mas aquilo é tão difícil para elas, porque mudar hábito é difícil, muito, né? Que elas querem a resposta mais simples. Me dá alguma coisa para eu tomar, para eu passar, que vai resolver. É sempre isso, né? Eu falo que as pessoas, as pessoas falam muito comigo, elas falam assim, Raigna, monta uma fórmula para mim, não tem problema, pode custar o que for, só tem que resolver.
Aí Então, eu falo, até parece, quem me dera. essa questão da palavra remédio, o que é um remédio, Isso. né? É uma coisa assim da nossa cultura. Uhum. A gente sempre está procurando remediar as coisas. Exato. Seria tão melhor se a gente não precisasse usar o remédio? É, claro. Eu tô bem, meu corpo tá equilibrado, tudo funciona e tá tudo certo. Não é? Né? Voltamos ao equilíbrio natural. É isso Mas aí. é difícil. Muito, muito complicado. E é próprio do ser humano, né? Inerente. A gente entende e a gente também corre nesses erros, tá, gente? A gente tá falando aqui, né, Tereza? Não, é óbvio, assim, que... Mas quando você tem que apontar o dedinho pra cá, assim, né? A gente sabe quando onde a gente estão os aponta nossos... tem 3 para nós, pra né? nós. Então, assim, é lógico que a gente querer uma perfeição também não é o caminho, Isso. né? O caminho é o caminho do meio. Não é nem ao céu, nem à terra, né? A gente não precisa fazer 100% o tempo todo. A gente pode fazer 70%, 80% e entender que processo é constância, mais do que intensidade, é a constância de tudo, Raigna. Exatamente. Sabe? Então, assim, a gente tem as flutuações, a gente tem época de desânimo, mas a gente precisa continuar, precisa manter aquele rumo que a gente está seguindo, não desviar muito desse rumo. Essa aqui é a verdade. É isso aí. Como diz o outro, né? Chutou o balde, vai catar e tá tudo certo. Exatamente. A gente recomeça, não é não? É isso. É isso. Tereza, eu queria que você falasse agora um pouquinho aonde que as pessoas podem te encontrar. Quero consultar com a doutora Tereza. Busco aonde, vou aonde. Fala aí, deixa o seu Instagram. Fala aí, como é que a gente vai achar você? Bom, meu Instagram é @doutora Tereza Léo, né? doutora.terezaléo com HIS. Eu atendo presencialmente em Vila Velha, mas eu também faço atendimentos online. Então, é aí a forma mais fácil. Eu tenho link de acesso, né? Com a minha assistente, que é a Cris, que faz todo esse trâmite aí para a gente poder atender da melhor forma possível. Isso aí. Tá vendo? Ó, então não é difícil, tá fácil você encontrar profissionais muito atualizados aí para conduzir a sua terapia hormonal, né? E para você passar por esse período aí de climatério e menopausa de uma forma menos perturbada, né, Tereza? Exatamente. Dá para ser mais leve, dá para ser pra mais gente leve. ir mais longe. Exatamente, é isso aí. Busque uma solução para você, esse é o nosso recado. Tereza, eu quero te agradecer, tá? Por você ter tirado um tempinho para vir aqui gravar comigo. Uma honra para mim, trazendo informações aqui para o público do Pode Prescrever. E em breve a gente vem de novo, vamos trazer um outro tema. Vamos começar a estudar aí próximo. Isso aí. Obrigada. Obrigada.